conversa sobre a chuva e o impacto em vários municípios da região sudeste com o Gustavo Cunha Mello, que é economista, especialista em gerenciamento de riscos. Oi, Gustavo, boa tarde. Oi, Carolina, boa tarde. O que as cidades podem fazer de concreto para se preparar para a chuva e para a mudança climática? Na verdade, tem muita coisa que pode ser feita. Não há a menor dúvida que os governos, tanto de São Paulo, quando segunda-feira tivemos lá aquela enchente, e também o do Rio de Janeiro, em relação a essa catástrofe, que as chuvas foram enormes, que foi absurdo a confusão que não era de se esperar esse índice pluviométrico, foi um pico além da história do ano passado retrasado e de uma série histórica grande, mas tem muita coisa que poderia ser feita sim, para prevenir e mitigar o que está se observando. A gente está contando uma quantidade de mortos absurda. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. Se tivesse um planejamento, um plano de contingência feito antes, que o chão de fábrica, eu digo chão de fábrica, ou seja, o bombeiro, o soldado bombeiro, lá na ponta, em Friburgo, de madrugada, ao ser acionado porque está desabando um morro com diversas vítimas, se ele pudesse, ele acionar os helicópteros, os veículos, os hospitais, os médicos, startar uma cadeia de processos de gerenciamento de risco, de plano de contingência para atender essas vítimas, atender essas pessoas, minimizar as perdas, seria mais interessante do que o que a gente observa agora, que é o seguinte: o governador para nas férias, liga para o ministro, arruma 2 helicópteros da Marinha, aí o governo federal vai mandar dinheiro. Não é o ideal. A gente está montando um hospital de campanha agora à tarde, quando as vítimas que foram resgatadas na madrugada de ontem foram atendidas num hospital que não tinha ortopedista, não tinha neurologista. Então, quer dizer, é complicado, porque aí as poucas vítimas que você consegue recuperar ficam sequeladas. Então, tem muita coisa para ser administrado, sim. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. A Defesa Civil tem uma coisa que chama NUDEC, que é Núcleo de Defesa Civil. Qualquer comunidade carente em área de risco pode montar uma NUDEC. Como é que faz? Pega lá a associação dos moradores de uma favela, por exemplo, e bota o líder, um grupo de 30, 40 pessoas daquela comunidade que queiram participar da defesa civil daquela região e monta uma defesa civil no local. Como? Treinamento do bombeiro. O bombeiro vai lá, a defesa civil vai lá, dá treinamento de primeiros socorros. Pode deixar alguns equipamentos que não são caros, como uma maca, balão de oxigênio, alguma coisa do gênero. Ensina essas pessoas a darem como agir numa catástrofe. Então, quer dizer, está caindo um temporal de madrugada, eles se reúnem, né, eles moram na região, eles estão sofrendo o problema, eles mesmos se ajudam a salvar o maior número de pessoas possíveis. Então, diminuiria muito as vítimas. Isso é previsto na legislação que define a defesa civil. Só que, na prática, ninguém faz nenhuma NUDEC em lugar nenhum. Nenhum núcleo em lugar nenhum. Então, essa é uma medida barata, simples de gestão que poderia ser feita. Tem N outros motivos. Por exemplo, por que quando alguém vai construir, que vai tirar o habite, né, a autorização, seja do Corpo de Bombeiros ou da Prefeitura, por que a pessoa esse habite, eles só vão lá verificar problema de incêndio? Hoje em dia é assim, vai lá o bombeiro, vê se você tem proteção contra incêndio e vai embora. Aí dá o habite. Deveria verificar, bom, aqui pode se construir, esse terreno é um terreno apropriado, é um terreno, uma área de encosta, não é permitido construir aqui. Então esse é um problema que deveria ser incorporado nesse habite, porque não foram só comunidades carentes de áreas irregulares que a gente observou danos. Tem muita casa, até nobre, em Itaipava, por exemplo, pousadas inteiras, que foram destruídas, porque estão construídas próximas a rios, próximos a córregos, riachos, nascentes, e que numa chuva dessa teve esse problema. O outro é o tratamento, conscientização, tratamento do lixo. É outra questão que tem que se tratar, porque a gente também joga muita culpa no governo e a população esquece que os rios estão cheios de lixo, entulho, sacos plásticos, e depósitos que perturbam o fluxo da água. E quando vem uma chuva, aquilo ali transborda e as doenças se proliferam no entorno do rio. Então esse é um outro problema. Há um investimento do governo forte, por exemplo, em prevenção de acidentes nas estradas, né? E está muito bem feito, reduziu esse negócio de lei seca e as blitz que fiscalizam a lei seca,
foram efetivas para reduzir os acidentes de veículos. Esse trabalho bem feito poderia ser estendido, por exemplo, para as encostas. Mas a legislação do bombeiro, Carolina, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma lei de 1979 que edita a lei original de 75 que cuida do corpo de bombeiro, que regulamenta o corpo de bombeiro no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Essa legislação atribui ao corpo de bombeiros 6 competências. Essas competências, apenas uma trata de prevenção e é contra incêndio. Em relação ao deslizamento, desabamento, inundação, etc., o corpo de bombeiros competência dele apenas prestar socorro. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que é tudo muito improvisado, né, professor? Quando acontece uma tragédia como essa, ninguém sabe bem o que tem que fazer. E a gente tem também que sugerir o seguinte, não é problema só do executivo, o legislador pode colaborar. As câmaras de vereadores municipais em todos os municípios podem colaborar. Como? Basta se criar, por exemplo, uma legislação que obrigue o prefeito do município a limpar os bueiros e galerias com uma determinada regularidade. Se eu crio essa obrigatoriedade, a gente não tem que ficar discutindo com o prefeito se limpou, se não limpou, da vontade dele, né? Porque o ideal seria que ele fosse obrigado todo ano a limpar. Essa é uma questão que podia se criar uma lei municipal. Outra questão é uma lei federal, aí tem que ser federal por causa do critério que eu vou falar agora, que é o seguinte, remoção, tem que se remover, não tem outro segredo. Você vê uma comunidade carente em encostas, essas pessoas todas vão, algum dia, falecer. O caso do Morro do Bumba, em Niterói. Ano passado a gente estava discutindo a mesma coisa, todos os verões a gente vem aqui discutir a mesma coisa. O Morro do Bumba hoje, se você for lá, Carolina, tem gente morando. Quer dizer, nem parece que aconteceu nada. Caberia à autoridade pública ir lá e retirar aquelas pessoas. Entendeu? Porque muito se fala, quando acontece uma desgraça dessa, muitos falam, vão chegar recursos, vamos construir, vamos fazer, vamos acontecer. Depois passa um ano, a gente esquece e o Morro do Bumba está lá, as pessoas estão morando lá. Então vamos esperar uma nova chuva, uma nova desgraça naquela região para poder perceber que o poder público não agiu. Agora, o poder público também, ontem vi diversas matérias, tanto na CBN, na Rede Globo também, que é o seguinte, as pessoas o bombeiro ia lá e falava, o senhor tem que sair, e a pessoa não quer sair da casa, por 2 motivos. Primeiro, ela tem medo de saques, e aí não sai de casa. E segundo, porque o bombeiro não tem poder de polícia de retirar o sujeito de lá. Deveria ter, e isso é uma lei federal. Então eu tenho que agir de 2 formas. Uma, a lei federal dando poder de polícia para retirar as pessoas das áreas de risco ao bombeiro e à defesa civil, número 1. E número 2, no momento que eu tenho uma situação como se observa agora na região serrana do Rio de Janeiro, criar no plano de contingência um método de policiamento e isolamento da região, de forma que a pessoa possa sair sem medo de que vão saquear sua casa, roubar seus eletrodomésticos. Então, isso é uma coisa que tem que fazer parte do plano de contingência, mas também tem que ter a lei federal para obrigar o cara a sair. Tem que ser uma coisa que esteja disponível para todo mundo, né? Porque numa tragédia como essa não tem telefone, não tem internet, não tem nada. Todo mundo tem que saber o que fazer, né? Foi perfeito a sua colocação, Carolina, porque é exatamente esse problema. Muito se fala, vamos mobilizar. Aí a estrada está interrompida, telefone não existe, energia elétrica também não funciona. Então eu vou montar um hospital que não tem energia elétrica. O hospital para onde eu vou levar as pessoas não tem energia. E não tem telefone. Enfim, o que é isso? Plano de contingência. Ou seja, eu tenho como botar um gerador em tal cidade, se ocorrer isso? Tem. Quanto tempo ele chega lá? Eu tenho como montar núcleos de defesa civil nas regiões de risco? Eu tenho como... Bom, prevenção seria o Rio de Janeiro, por exemplo, reorganizar, que já tivemos aqui na década de 70, a GeoRio. A GeoRio foi abandonada, foi sucateada. GeoRio já... Tem muitas obras da GeoRio lá da década de 60 e 70 que tem muitas encostas no Rio de Janeiro que você não vê desabar, porque eram obras bem feitas de prevenção, tinha lá o caminho para a água da chuva, etc. Isso não é feito hoje e a ocupação desordenada está gerando isso que a gente está observando. Agora, você tem toda a razão que deveria ter um plano de contingência onde se prevê qual vai ser o método de comunicação, como vai ser a energia elétrica do lugar, para onde vão ser removidas as pessoas.
Isso tem que ser planejado antes. E tem que ter o plano A, B e C. Ou seja, se o hospital tal está inundado, eu tenho que ter um outro hospital. Para qual hospital eu vou levar? Como vou remover essas pessoas? Então, eu tenho que saber de onde eu vou tirar os recursos e como. E se isso estiver planejado antes, o recurso chega primeiro. Não quer dizer que eu iria, não iria inundar Friburgo. Iria, mas acontece que eu não ia contar quase que 2 aviões lotados de mortos, porque essas pessoas teriam sido salvas antes. Essa é a questão importante. Ou seja, cada minuto que eu demoro para resgatar uma vítima é um minuto sagrado, importante para o médico salvar a vida dela. Então, se eu demoro 1 dia, 2 dias para chegar com equipamento, para chegar com carro, aí o improviso mata. Essa é a questão. Obrigada pela entrevista, professor. Boa tarde. Eu que agradeço, Carolina. Boa tarde para você e os amigos da CBN. Conversei com Gustavo Cunha Mello, economista, especialista em gerenciamento de riscos.